Muito bem, estamos começando mais um Supremo Cast. A gente quer agradecer vocês por estar assistindo. Muito obrigado. A gente teve a inauguração agora na segunda, dia 19. Inauguração não, né? Porque a gente não é loja. Estreia, né, cara? Estreia, né? A gente estreou segunda-feira agora. E hoje a gente está com ela aqui, bela, recatada e da pesquisa, Ana Júlia. Muito obrigado por estar aqui hoje. Ana Júlia é minha amiga de pouquíssima data, mas é uma grande amiga, né? E é isso aí. Se apresenta pra gente. Achei que vocês fossem me apresentar, poxa. Não, ela é a Ana Júlia. Que não é a Maju, que eu chamo ela de Maju. Não, mas ela gosta mais que chama Ana de Ju. Cândida. Eu chamo ela de Maju. Porque Ana Cândida. Ana Cândida parece que é uma pessoa de respeito, né? Aquela pessoa que olha pelo óculos. Eu tinha uma coordenadora na escola que chamava Cândida e ela era muito brava. É isso mesmo que eu quero. É porque ela vai ser professora, essas coisas, entende? Isso aí. Então, Ana Júlia Cândida, minha amiga, se apresenta um pouco, fala da sua faculdade, fala do seu curso, da sua igreja, de onde você é, né? Profissão. De onde você me conheceu, eu sou maravilhoso. Sua conta bancária. E depois eu quero que você já responda uma pergunta de Faço cara. pix. No céu tem pão? Brincadeira, se apresenta. Prioridades, né? Mas então, gente, eu sou Ana Júlia. Por conta da música, realmente, que meu nome foi dado. Aquela música bem famosa, talvez, não sei, se vocês tiverem menos de 20 anos, vocês não vão conhecer, mas os mais velhos vão certamente saber. Eu faço curso, na verdade, de psicologia na Faculdade Federal de Mato Grosso. Estou no 7º semestre. Não sei se isso pode falar, se é muito A gente não tá na Globo, pode falar, não tá? perigoso. Será que alguém Pode vai lá? falar. Não, pode falar. Faço estágio, né, também numa empresa brasileira de preservação natural, na área organizacional. Estou fazendo algumas disciplinas numa universidade do México, nesse semestre especificamente. Intercambista ela. Intercambista. Você já fala mexicano? Espanhol, né, Falo cara? espanhol. Espanhol, desculpa, é verdade, ó. É igual falar chinês, Mas né? as É gírias mandarim. mexicanas. Güey, que padre. Que padre. Como que é que padre mesmo? Burritos, guacamole. Que padre é o quê? Significa o quê? Que top. Que top. O quê? Que padre. Eu já ia, Em espanhol, eu já é ia que chamar top. que pai. Eu também achei que era que pai. Que pai. Mas a gente também tem algumas gírias que a gente olha e fala assim, cara, Não que faz é isso? sentido. Não faz sentido algum. Exato. O que mais? Coordenadora cortar do muito grupo FSE de Cuiabá. Não, Você tá lá como administradora. Eu tô no grupo, ó. Tô como administradora, não sei porquê, né? Mas ela me orientava, a professora é minha orientadora de PIBIC. Grupo Me pescou top, lá na é um grupo psicologia. top. Pois é, gente, quem quiser, a gente tem um grupo aqui de fé e ciência em Cuiabá, um núcleo, que a gente também discute vários textos sobre fé e ciência mensalmente, é muito interessante, Cientistas cristãos. verdade. E já baseado nisso, eu já quero engatar a primeira pergunta, porque Opa. João Diniz é um cientista, biólogo, né? E Ana Júlia é formanda, psicóloga. E eu não sei se no seu caso teve isso, mas no caso dos psicólogos, principalmente dos relatos, é que existe uma perseguição terrível, tanto na faculdade quanto na igreja. Exatamente. Não sei Parece que se são aconteceu opostos, com né? você isso, a gente tem relato de alguns amigos. Você viveu isso, passou por isso, algum problema do tipo? Famosa esquerdinha da igreja e direita da faculdade. É. Não agrada nenhum dos dois públicos, né? É perseguido na igreja e perseguido na faculdade. Mas, como que eu começo explicando isso? Eu acho que a gente tem bastante conteúdo na internet que já fala sobre perseguição de cristão na universidade. A gente tem muito conteúdo falando sobre isso, muitas pessoas que relatam. Não estou dizendo que não é uma coisa importante, a gente tem que falar sobre, mas a gente também tem que pensar em como ser cristão dentro da universidade, né? Diante do fato de que a sociedade nunca vai aceitar a gente, entendeu? A gente vai ser perseguido. E se aceitar, tem algo errado com a gente. Tem algo né? errado, exato. E eu não tô falando de... A gente tem que sempre rever as nossas posturas, né? Porque às vezes você tá caçando picuinha e é por isso que você fala que você tá sendo perseguido quando você não tá sendo perseguido, né? Vamos lá, ficar... É porque eu fico pensando assim de... Como que eu posso dizer? Porque às vezes tem pessoas que assumem umas posturas políticas de fã mesmo. E aí são perseguidas na universidade. E aí Isso falam vai assim, pro tô sendo podcast. perseguido por conta de Cristo. Mas não é por conta disso, meu bem. É porque você realmente é fã demais do seu político e não tem uma criticidade pra esse político. Tanto de um lado quanto do outro. Você endeusa, coloca ele num pedestalzinho e tal. Porque eu já vi algumas situações, né? Mas aí voltando. Bastante. Beleza. Você, João, passou por isso na faculdade?
é playboy, faculdade particular. Não, mas mesmo assim, acontece Mas na UFMT é mais focado porque lá, é bem é mais mais ideológico. A inciso lá. psicologia já é mais de humanas, né? Aí é o pensamento crítico, aí o povo já... Você tá muito bitolado na religião, não sei o que, você tem que pensar por si próprio, não sei o que. Na biologia é mais quando chega naquela parte ali da evolução, Darwin, que mais a gente pode citar? Na genética também, mas na genética explica isso, aquilo, outro. A gente, não, mas tá igual eu descobri nesse grupo lá do Questão de bioética também, né? bioética, de saber conciliar. Quando eu tava na faculdade, se eu conhecesse esse grupo na época que eu tava na faculdade, seria muito melhor. Porque eu não tinha argumentos pra discutir. Tipo, na aula de evolução lá, o professor dividiu a sala em 2 grupos. O criacionismo versus evolucionismo. É aquele debate, mas ficou aquela coisinha sem graça, né? Frágil, No final, né? ele falou, os dois é baseado na fé. Um acredita em Deus, outro acredita em Darwin, só. até mesmo porque meio vago isso aí, né? Não, é porque a ciência ela só comprova aquilo que é observado. Né? Então, se a evolução não foi observada, então ela não pode ser comprovada, entende? Então é só uma teoria também para Pois é. os externos. Só Né? que aí a gente tem muitos cientistas cristãos que querem, tipo, explicar como foi a forma que Deus usou para criar. Tem várias vertentes, né? Tem os criacionistas, tem os criacionistas evolucionistas, quer dizer, teístas evolucionistas que acreditam em Deus, mas que também acreditam na evolução, né? Tem os teístas criacionistas, muita matéria, muita coisa, eu tô só no início. Fica a dica aí pros espectadores, o livro A Origem, tá? Só colocarem aí na Isso. internet, A Origem é uma boa introdução pra todas essas teorias aí. No próximo livro que eu vou comprar. Tocando nesse ponto aí que a gente estava conversando agora sobre a universidade, né? Às vezes a gente se pega... não que a gente cometa, mas a gente às vezes pega negociando certos valores porque a gente quer tentar fazer uma inclusão cultural dentro Quer ser aceito na comunidade. Exato, porque às vezes é difícil você estar num ambiente acadêmico e você ser excluído. E, então a gente tenta fazer isso. Mas uma certa vez a gente conversando, eu e a Ana Júlia, ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou que nós não temos um chamado para fazer uma revolução cultural. Foi até essa palavra que ela usou. A gente tem um chamado para ir pregar o evangelho. Né? E o meu entendimento é que o evangelho traz essa transformação cultural baseado naquilo que a Bíblia ensina. Então, você consegue desenvolver um pouco mais para a gente disso, desse pensamento? Tá. Eu adorei o tema do podcast, assim, é bem solto, é bem o que eu tava aqui, né, só pra confirmar a referência, pra não passar a referência errada pra vocês, mas de 1 Pedro 3,15, que a gente tem que estar pronto pra responder tudo, né, Exato. Então Isso, vamos e lá. o mais espontâneo possível. Mais espontâneo possível. Mas o que eu tenho visto? É claro que a Ana Júlia que tá gravando esse podcast aqui pode ser uma Ana Júlia totalmente diferente daqui a 2, 3 anos, assim como eu era muito diferente de anos atrás, né? A gente tá sempre em mudança, porque a gente tá sempre se apropriando da identidade que Cristo quer pra gente. Então o nós estamos processo em de obras. santificação é a todo momento. Exatamente. Então, mas o que eu penso hoje sobre esse assunto de, né, mudança cultural e tudo mais, é que às vezes a gente está um pouco preocupado demais em fazer uma revolução, em trazer o céu para a terra, né? Algumas pessoas da igreja achando que isso vai acontecer aqui. É claro que nós somos mordomos da criação. Então a gente tem responsabilidade de cuidar daquilo que Cristo deu pra gente, com toda certeza. Mas isso não implica em a gente querer mudar a realidade, fazer um paraíso aqui. E aí o que eu vejo também é... Eu tava comentando isso com uma amiga esses dias, e foi muito legal porque ela tava pensando a mesma coisa que eu. A Karen? Não? Só cortando você, inclusive a Karen me falou sobre isso hoje, né? Eu falei que ia convidá-la para o podcast. A Karen. Karen é veterinária? Isso. Oh. Ela falou, vamos conversar sobre a mordomia cristã, que você falou agora, né? É até interessante. Mas pode continuar. Porque tudo é amigo, né? A gente conversa. Falando nisso, Karen, você vê esse podcast? Saudades. Saudades, amigo, conversar. Mas enfim, o que eu tenho visto? Que a nossa realidade, ela parece um pouco desvirtuada. No real sentido da palavra. O que é virtude, né? Pelo que eu lembro de virtude que foi me ensinado, é o meio termo entre dois extremos.
E a gente parece que tá numa realidade que as pessoas elas não conseguem ser virtuosas. Elas estão ou no extremo ou no outro. Então a gente tem cristãos que acham que se eles forem os cabeções, assim, racionais, com todos os argumentos bonitinhos, eles vão convencer todo mundo. E tem cristãos que acham que isso não é importante, né? E a gente precisa entender que, beleza, para fazer uma mudança genuína na nossa cultura, a gente tem que ser genuinamente cristãos, ou seja, conhecer as escrituras, conhecer os argumentos, mas entender que é relacionamento. Gente, tem uma coisa assim que eu tenho entendido na minha vida, é que não adianta, e eu já fui muito daquela, da apologeta pressuposicionalista, que tem todos os trenzinhos lá anotadinhos assim, ó. Ah, Parece não, mas isso pegar aqui, na cara ó, a dos- Bíblia tá assim, tá vendo? Na Bíblia tá diferente, olha aqui, você vai pro inferno e tudo mais. Não vai dar certo, não vai dar certo, gente. Tem processo de evangelização, né? Mas assim, vamos dizer, de criar vínculo, que é uma premissa até de atuação da saúde pública, né? Criar vínculo. Não adianta você achar que vai conseguir curar uma pessoa se não criar vínculo com ela. Isso. Tem processo de 2, 3 anos, gente. Você fica com a pessoa e ela lá, não quer nem saber. E às vezes, do nada, né? Do nada, o Espírito Santo vai realizar a obra e você vê assim, gente, não é eu. Ana, Exatamente. isso daí é com questão ao evangelismo. Uhum. Agora, sim, é difícil ser cristão na UFMT, porque assim, a minha esposa estudou na UFMT, ela também é Humanas cristã, também. e eu conheço pessoas que eram da igreja presbiteriana e estudam na UFMT. Então, assim, é difícil, eu não passei por lá, é difícil ser cristão na UFMT, porque lá a gente vê dezenas de culturas inclusive os professores tentam impor essa cultura para nós, para vocês, claro, que é os estudantes. É difícil. Olha, eu vou te confessar, é difícil em qualquer lugar, Isso que eu né? ia falar, A difícil ser UFMT cristão é no mundo. é só um quadradinho concentrado da dificuldade que a gente tem na sociedade, né? Ali é mais concentrado. É porque assim, eu falo porque você, como estudante, você vive praticamente quase um trabalho, né? Você quase tá lá todos os dias, né? Uhum. Todos os dias você tá lá, né? Então, assim, sua vida é ali praticamente. Então, assim, é complicado, não sei. Você acha que é complicado em todos os lugares, né? Sim, não, teve, por exemplo, o meu primeiro estágio foi na Federal. Eu até brincava com a minha mãe assim, falava, mãe, eu vou levar um colchão e vou dormir na faculdade. Porque eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava em casa às 11 horas da noite. Então, era assim, porque eu trabalhava na faculdade, aí eu já almoçava ali, minhas aulas eram à tarde e à noite, então eu já ficava direto. Assim, eu chegava, que nem o Pablo tinha comentado, assim, saindo do carro, arrastando pra chegar na cama e deitar. Mas é muito bom e grata, eu fico grata, né, de olhar pra trás e ver como que o Senhor cuidou. Porque é difícil, né, no quesito físico, emocional, espiritual, né, assim, pra fazer a diferença ali, é o que eu tô falando. Você tem que ter conhecimento tanto bíblico, ser genuinamente cristão, praticar, né, então você tem que estar em dia com as suas disciplinas Até porque o espirituais. desafio não é apenas se preservar, mas é expandir a luz que nós somos Exatamente. como cristãos. Exato. Né? Exatamente. E esse ambiente, é como eu falo, acho que não é só a UFMT, acho que são vários lugares. A UFMT é um mini mundo, né? É um mini Uma mini realidade Exatamente. do que é fora no universo como um Até todo. mesmo você falou sobre essa parte de relacionamento, né, agora há pouco. E até que na igreja a gente tem um projeto de evangelismo. A gente sempre fazia uma panfletagem, sempre chamava as pessoas nas casas. Esse ano a gente está fazendo diferente, né? A nossa MP está fazendo uma coisa mais individual para ter essa proximidade, né, com a pessoa mesmo. Esse ano você vai escolher um amigo e vai evangelizá-lo com o discipulado. A gente até disponibilizou material e tal. Mas pensando na parte do evangelismo, acho que essa parte de relacionamento ela é fundamental. Até algumas pessoas que eu conheço, pastores, até, às vezes discordam de mim no ponto que eu falo, que eu geralmente falo assim, eu não acredito nesse evangelismo de folha. Você entrega a folhinha, Jesus te ama e a pessoa vai embora. Eu acho que o evangelismo... Porque a Bíblia fala, né? Ir de pregar, ir fazer discípulo. Né? Então a gente às vezes vai e prega, mas não faz o discípulo, entende? Eu acho que um ponto muito importante que ela falou é a questão do Espírito Santo, né? Você falou, tem os cabeçudos, os cabeções, eu sei tudo, eu vou falar isso, é assim, assado. Aí, até a gente mesmo, às vezes a gente quer, eu vou pregar, eu vou converter aquela pessoa. Empurrar de goela abaixo. E eu vou converter, e a gente esquece que quem faz a obra é o Espírito Santo, né?
E outra coisa também é de, eu vou pregar, mas eu quero que a pessoa venha pra minha igreja. Então, Não, a gente faz de tudo pra pessoa vir pra nossa igreja, porque a gente é uma igreja. A gente se conhece, né? A gente é uma igreja bíblica. A gente Isso. sabe que as pessoas estão bem cuidadas. Eu conheço pessoas que foram pra igrejas, pra megas igrejas, elas passam um tempo lá e elas não são cuidadas como deveriam e acaba criando um trauma. Eu costumo até dizer isso pra alguns amigos. Eu perdi muitos amigos. Não perdi de morrerem, né? Aham. Mas eu perdi, assim, é difícil você chegar hoje e conversar sobre o evangelho. Entende? Porque elas já procuraram tantos lugares, passaram Mas tantas aí é que tá, igrejas. o Espírito Santo de Deus agiu nessa pessoa? Porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus age, meu irmão... Mas são pontos, né? Eu acho que a pessoa talvez esteja nesse período do cabeção. O que a gente deve fazer é nunca deixar de falar com a pessoa a respeito do evangelho e tudo mais. Eu tenho amigos que são assim, né? Eu falo, cara, você tá num período que você tá negando as coisas. Mas, enfim. Deixa eu perguntar pra ela. Nesse ponto que o Pablo falou aí, eu vejo aquele evangelismo do oba-oba, né? Aqueles famosos encontros com Deus, você faz aquele apelo, a pessoa se sensibiliza ali e dali sai, eu tô mudada. Aí faz igual o Pablo falou aí, fica 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos na igreja. Depois passa alguma coisa lá, se decepciona com a igreja e acaba saindo e não quer saber de igreja nenhuma. Nesse ponto, eu sei que nas universidades, na FMT, na Unic que eu estudava também tem os grupos de reuniões, de oração, onde une várias denominações, né? No intervalo de tal dia a gente vai orar numa sala. Lá no FMT tinha a ABU, que até a Karen era presidente, né? Agora é a Fernanda, irmã do Bruno, filha do pastor Wilton. E o ABU eu conheço, né? Sei que é um negócio sério. E aqueles outros movimentos? Qual a sua opinião desses movimentos de oba-oba dentro da universidade? Olha, na UFMT eu só conheci outros dois, que é o MEUC, que eu participei também, assim, Eu participei do brevemente. MEUC. Que ele é uma pegada mais pentecostal, poderia colocar assim. E tem o GOL, que é já de uma união católica, né? Esse eu nunca frequentei, não sei. Tinha um da pedagogia, especificamente, que eu fui umas 2 vezes, eu acho. Mas, assim, no geral, esses movimentos, né, eles apelam muito pro sentimento. Então, mas não é nem isso, sabe? É como se, pelo fato deles amontoarem tudo numa semana, como que eu posso dizer? Você passa um final de semana todo vivendo pra Deus e aí você volta pra realidade e você vive uma realidade que é diferente daquela, né? Porque ali você tava sem trabalhar, você tava ali lendo a palavra, orando, né? Sendo movida por músicas, canções, comunidade, tudo mais. E aí quando você sai daquele concentrado, você lida com a realidade. Só que você não aprendeu a lidar com a realidade. Você aprendeu a lidar com aquela realidade simulada dali, que é importante pra nossa regeneração espiritual. Mas se a gente não entender... Poxa, a gente vai achar que a gente precisa ficar indo no encontro com Deus a cada mês, porque senão a gente não vai viver, entende? E assim, o que eu tenho aprendido hoje? Que a nossa realidade, ela é simples e complexa, a gente é cheio de tensionamentos, né? Porque eu poderia muito bem aqui vir dar uma lista de regras para vocês, tipo, sigam isso aqui, façam isso aqui, mas a vida não é assim. Né? O Espírito Santo, ele quer gerar em nós essa responsabilidade, autonomia da gente pensar, né? Justamente isso que ele traz, né? Que a gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos. Então, cara... Inclusive, a gente tá lendo um livro no grupo de leitura, Pense, do John Piper. Muito legal, muito interessante mesmo. Ele traz a importância do pensamento. Basicamente, resumindo, né? Bem resumido mesmo. Ana, posso fazer outra pergunta, Claro. no caso? Agora mudando um pouco de assunto, eu vi que você não gosta muito de Facebook, porque foi difícil de achar, hein? Eu tive que te stalkear, eu não te conheço, Ninguém usa mais entendeu? E o Facebook. Mas Pablo... meu Instagram é aberto. Então, aí eu fui atrás do Instagram. É E do porque ele seu- não gosta de Instagram. Aí no Instagram eu descobri que você tem uma lista de desejos na Amazon, de livros. E dentre esses livros, Se alguém quiser presentear também, podem se vontade. dentre esses livros, eu vi 2 lá que me chamam muita atenção, sobre o feminismo. Aí eu gostaria de entender o porquê que você gostaria de ler esses livros, porque você é adepta ou Seu porque real interesse com o feminismo. exatamente, o seu real interesse em ler esses livros.
Tá. Aí é bem engraçado porque cai naquilo que a gente tava falando, né? Porque geralmente quando as pessoas vêm me perguntar essas coisas, eu tenho que responder que é sempre um tensionamento. Isso. Põe mais na boca, Ou, vira mais pra cima. Aí. porque elas sempre acham que ou é 8 ou 80. Eu já sou uma pessoa muito intensa, então é tipo, ou é porque você é feminista ou porque você não é, você tá querendo alguma coisa aí. E eu tenho que explicar assim que, gente, Ainda mais com os cabelinhos do Pelanza. ou respeita, é do NX0. Do NX0, verdade. Desculpa. De Ferreira. Ferreira. É de Ferreira, isso Desculpa, aí. pode continuar, te interrompi. Brincadeira. Mas eu tava lendo um livro, né? Gente, eu vou passear por muitos assuntos aqui pra responder a pergunta, tá? Sim, sem Mas eu problema. tava lendo um livro sobre os vestígios da Trindade, né? É do Peter Leithart. E aí ele fala como a nossa realidade, ela reflete a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem que procurar se relacionar com a nossa realidade com as pessoas nisso. E que a nossa realidade é uma tensão, né? Porque a gente, às vezes, a gente quer como se Deus falasse assim, Deus é certo ou errado, né? Beber é certo ou errado. E não tem. O limite você que vai dizer de acordo com o seu coração, submetido à palavra e ao Espírito Santo. Então, quando me dizem as coisas da realidade, é sempre uma tensão. Inclusive assuntos e pautas sociais. Como? Já explico. Por quê? Eu, particularmente, no ensino médio, quando era uma menina bem novinha, assim, não sabia muitas coisas, achava que feminismo era o quê? Era luta pelo direito das mulheres. Hoje, então como que eu não sou feminista? Obviamente que sou feminista. Mas óbvio que a gente vai. Eu também já fui crescendo, se feminista. É. Algum ponto, né? Todos já Você pediu fomos. desculpa igual o Fiuk? Pedi desculpa. Brincadeira. Continua. Polêmico. Desculpa por ser homem, tá? Brincadeira, continua. Mas enfim. E aí, chegou num ponto assim que eu fui lendo um pouco mais, antes de entrar na faculdade, inclusive. Né? Eu fiquei um ano. Depois que eu terminei o ensino médio, eu fiquei um ano parada. Eu falei assim, eu não vou entrar. Eu tinha passado pra federal daqui, uma federal de fora. Eu falei, eu não vou entrar sem saber o que eu quero. E eu fiquei um ano parada. E foi o ano mais tenso da minha vida, por quê? Porque Deus, ele foi destruindo todas as minhas bases de conhecimento. É como se ele visse assim com pá, tá. E eu ficava assim, Deus, mas peraí, eu sempre acreditei nisso aqui. Eu tava errado minha vida toda. Tava. É isso mesmo, minha querida, você tava. E foram assim com coisas, sabe? Que só o Espírito Santo. De uma amiga ver um título de um livro e falar assim, nossa, olha aquele livro lá, Não Tenho Fé Suficiente pra Ser Ateu. Achei interessante. Falei assim, também achei, vou comprar. Comprei, fui ler. E aí Deus foi mostrando aqui. Nessa brincadeira, eu fiz tipo realmente um TCC sobre feminismo, sobre gênero, questões relacionadas a isso, né? Hoje, o que eu considero? Não sou feminista. Assim como eu não sou muito de outras identidades que a gente tem na sociedade, no que tange a sexualidade, no que tange a movimentos sociais, eu não me identifico. Eu entendo a importância, né? As pessoas falam da importância de, às vezes, você meio que abraçar esse rótulo, porque assim você consegue reivindicar direitos, né? Porque se você se coloca como feminista, você não precisa explicar um monte de coisa. Agora quando eu falo assim, olha, eu defendo o direito das mulheres, mas tem outras coisas que eu não concordo, babá, então isso eu preciso falar muito mais pra pessoa me entender do que se eu só falar assim, olha, eu sou isso. Aí a pessoa entende o que ela quiser daí. Então, eu leio livros sobre, assim como eu leio livros sobre todos os temas, porque eu quero estar inteirada. Essa é a minha função social, eu preciso estar inteirada. Não sobre tudo, porque, né, não tem porquê, gente, não tem pra quê. Mas eu, naquilo que me toca, sou mulher. Os né? seus interesses, Meus né? interesses, coisas que eu estudo, né? Minha pesquisa na faculdade envolve gênero e sexualidade. Então, eu quero estar inteirada. Então, assim, feminismo, o movimento em si, né? Das sufragistas, e aí você tem as diferentes ondas, os diferentes seções, assim, setores, na verdade, não. São divisões, né? São várias. Então, assim, teve contribuições, óbvia. A gente teve contribuições do feminismo. Não tem como dizer assim, foi um movimento demoníaco, né? Vamos condenar, porque feminista, mortes feministas. Não. Teve muitos pontos positivos, mas tiveram erros também. Teve algum movimento feminista que surgiu em igrejas? Nos Estados Unidos, algum local? Não sei te responder, mas eu creio que deve ter. Eu ia até chegar nesse ponto que, de certa maneira, até qualquer mulher, ela é um pouquinho feminista. A partir desse movimento. Por quê? Porque elas querem se mostrar que tem um valor dentro da sociedade. Aí acaba que... não, eu vou, eu posso... eu sou mais eu e acabou. Não tem mais essa de homem. Na verdade, até eu tava vendo aquela Ana Paula Campanolo, né?
aquela deputada de Santa Catarina, ela estava comentando que cada mulher, cada feminista tem o seu feminismo, né? Isso. E por isso que é difícil a teoria feminista funcionar. Se o feminismo é tudo, então ele não é nada, né? E aí eu acho que quando você fala assim, toda mulher tem um pouquinho de feminista, eu acho que bate mais na ideia de que toda mulher luta por um pouco de direito, né? E depois ela acaba... Acho que nem questão de direito, é de igualdade. Acho que isso é do ser humano, né? A gente quer defender nossos ideais, nossas vontades, e aí a gente cai no egoísmo, né? Por que o homem faz isso e ganha? Então eu sou mulher, também posso e ganho. Aí o povo quer criticar a religião. Mas a Bíblia é machista. Você vê o exemplo de Jesus. Jesus defendia as mulheres. É uma coisa complexa. E agora, entrando em outro assunto. Quais são os seus planos depois da faculdade? Falando que cada um desses negócios aí devia dar um podcast separado. Você devia chamar uma pessoa pra cada um desses Vamos fazer os aí. cortes depois. Mas olha só, deixa eu só explicar uma coisa. Nosso podcast é baseado num podcast americano, né? Depois eu vou dar referência pra vocês. E no Flow também. Um pouquinho no Flow, a gente gosta do Flow, mas... Tem que botar o que vai se basear, gente. Não, é porque eu tava percebendo o modo que eles fazem. Eles fazem um podcast de longa duração, sem cortes, né? E deixar o assunto fluir. Tem irmãos também, que é nesse estilo aqui. É tipo, amigos conversando sobre questões cristãs, irmãos. Bem interessante. Depois você passa a referência pra gente poder copiar eles. E aí, quais são os seus planos pra depois da faculdade? Porque a gente já sabe que você tá no intercâmbio mexicano, né? Pois sim. Você quer trabalhar na Televisa, fazer novela? Vai fazer mexicana? novela mexicana. Onde Seguro estás, que sim. Mauro Roberto? Tá. O que eu pretendo? Você já pensou sobre isso, né? A gente pensa. Mas é aquilo, né? A gente faz planos, mas é Deus quem decreta os caminhos. Então eu vou estar Exatamente. falando aqui, mas amanhã pode acontecer alguma coisa, né? Eu tenho sido levado a entender que eu tenho essa vocação mais intelectual, né? Pode ser que mude? Pode. Não sei, né? Eu tô à mercê do Espírito, submetendo a ele a todo momento. É o que eu busco, né? Mais que a gente seja falho. Você vai ser psicóloga de consultório? Terapeuta? Olha, eu penso em ser para ter a prática, né? Porque, assim, eu tenho paixão mesmo é por ensinar. Né? Eu gosto de transformar. Acho que é isso, né? Eu tava vendo uma mulher falando que ela entrou na escola porque ela nem gostava muito de dar aula, mas ela entrou na escola porque ela gostava de transformar uma coisa que era chata em legal. Em que as pessoas falavam assim, putz, entendi o que você tá explicando. Ela é professora de matemática, né? Bem legal. Mas depois de muitos anos ela saiu, enfim, decorrente dos problemas que a gente tá tendo, né? Então, Ana, você, como futura psicóloga, você pretende ser uma psicóloga de consultório, uma terapeuta? Eu pretendo sim, para ter experiência, porque quando o professor chega em sala de aula, eu já tive professores que estavam falando de um ponto de vista de pesquisa. Então, assim, imagina você estar escutando, você está sendo formado em psicologia, numa área, e você está escutando de um professor que nunca foi para um consultório falar sobre como é atuar no consultório. Pode? Claro que pode. A gente pode falar sobre vários lugares de fala, né? Assim como eu não sou um homem, mas eu posso falar sobre coisas relacionadas a homens. Isso é um direito de todos. O mansplaining da Kéfera tá errado. Óbvio que não com a mesma, assim, com as mesmas experiências, né? Mas eu senti essa falta, sabe? Do tipo assim, se ele tivesse um pouco mais de experiência, a gente ia ficar mais engajado. Então é por isso que eu quero ter uma experiência no consultório. Mas o que realmente me move, o que eu gosto de fazer, é transformar o ensino, né? Eu tenho estudado muito atualmente, né? Tenho me interessado muito quais serão as competências do futuro. Porque a gente está numa realidade que muda a todo momento, né? A gente veio de anos com empregos X e trabalhos X, que você poderia fazer muito bem a sua graduação, que você ia ganhar dinheiro, você ia ter emprego garantido. Mas quais serão as competências do futuro? Né? Tem me levado a entender alguns cursos e tudo mais. Inclusive um curso do Invisible College, se vocês quiserem checar, que é na ponta da lança. Pedro muito Dulce. interessante. Deixa eu ver o que você postou hoje. Só que esse é do Kaique, que ele tá fazendo esse curso, né? Mas Falando o sobre Invisible é do criatividade. Pedro. Ou ele é só o professor também? É um professor, eu acho que é em conjunto, vários. Que ele está falando sobre criatividade e essas competências para o futuro, né? Porque vai ser exigido do profissional do futuro mais algumas habilidades e competências do que o currículo, curso, diploma de graduação dele, né? Porque a gente está num mundo que, cara, cada ano muda. E como que isso tem impactado a educação?
eu tenho visto o quanto que tem impactado jovens e crianças mais adultos também. A mim, né, gente, às vezes não consigo, o professor é legal, a matéria é legal, mas eu não consigo prestar atenção na aula. Então isso me move, e é isso que eu quero fazer, assim, da vida, né, da aula e me engajar nesse processo. Pode ser que seja relacionado à psicologia da educação, pode ser que não seja. Então, assim... Então, como psicólogo de consultório, essa é uma pergunta que eu sempre quis fazer para um pastor psicólogo, mas eu nunca tive a oportunidade. Dá para implantar a Bíblia em uma consulta? Não é nem viável, nem tipo, querível. Isso cai é antiético, né? E é porque, assim, quando a gente vai trazer mais coisa aqui pra barca, gente. Tá vendo? Eu tô pincelando assuntos aí, mas, ó, nosso propósito aqui não é esgotar nada, não é mesmo? A gente tá só pincelando coisas. Depois a gente faz uma segunda parte. Por favor, não quero críticas sobre, mas você tinha que ter falado mais. Desenho uma folha amarela. Se vocês quiserem a Ana Júlia de novo, é só dar like, Comenta curtir e aí, coloca ó, nos comentários. Ana Júlia, parte 2. Se vocês estão gostando das histórias dela. As 3 pessoas que eu mandei esse podcast, por favor. Queira que ela trate com a gente. Os meus amigos que eu mandei esse podcast, por favor, comenta aí, tá? Apoio. Por favor, eu paguei vocês pra isso. Mas enfim, o que eu tava falando sobre no consultório. Não é nem uma coisa que a gente quer. Acho que não é nem ético do ponto de vista da psicologia, mas não é nem... Sabe uma coisa que não é nosso papel em cristão em fazer? De trazer a Bíblia no sentido de, olha, a gente vai se orientar pela Bíblia aqui no consultório como se fosse um aconselhamento pastoral. A gente entende que a sociedade, ela é dividida em várias esferas. Então a gente tem que entender que, por exemplo, igreja e Estado são esferas diferentes, assim como o consultório psicológico e a igreja são esferas diferentes. Então isso quer dizer que você vai deixar seus princípios, você vai fazer tipo um vestidinho. Você vai pegar o seu vestidinho de cristã, deixar fora do... Não tô falando isso. É uma coisa totalmente diferente. É aquele paradigma, né? Igreja e Estado, diferente. Religião e política, junta. Então, aí tem diferença. Você tem esferas e você tem áreas de conhecimento. Como que a gente pode fazer? É aquilo que eu estava falando para vocês. É uma coisa tão singular que vai de tratamento, atendimento e terapias diferentes. Existem linhas que são mais abertas, que você pode, sim, engajar alguns princípios cristãos. Mas tem linhas que vai ser um pouco mais trabalhoso intelectualmente de você trabalhar. Não estou falando assim que, por exemplo, o pessoal da psicologia, né? Só TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, né? Que geralmente os cristãos vão mais para TCC do que para outras áreas da psicologia, porque acham que é mais fácil. Mas assim, dá para trabalhar com todas, porque a TCC também tem seus furos, tem coisas ali que são puramente seculares. Se você fosse ver, você fala assim, gente, também não dá para trabalhar com ela, porque ela acha que é só a mente, é tudo a mente. Porque nenhuma delas vai ter essa perspectiva divina, transcendente, de Deus e tudo mais. Mas é muito de paciente para paciente. Tem paciente que vai pedir para você falar mais sobre. Isso que eu ia perguntar. Né? E se o paciente pedir, você acha que tranquilo? Se ele, na verdade, porque assim, não crente, me instrui a Bíblia. Acho que um paciente não vai lá perguntar, me instrui sobre a Bíblia, né? Uhum. Talvez se você percebe que ele está introduzindo e você, como já tem uma carga de conhecimento sobre, né? Aí você vai e complementa a introdução deles. Acha que isso é viável ou você preferiria não fazer? Depende pra quê, né? Tá vendo? Específico? É muito específico. Entende? Cada situação é uma situação. Deixa eu dar, tipo... Só um pouquinho. É porque, assim, os pastores não vou generalizar. Uhum. Tem muito pastor que está formando psicólogos. Uhum. Por quê? Porque na hora do aconselhamento, a psicologia ajuda. Aí eu achava que o inverso também poderia acontecer, porque os pastores estão colocando a psicologia dentro das salas pastorais. Os púlpitos. Exatamente. Inclusive, a gente teve 3 pastores psicólogos aqui. Não vou citar nomes, mas também acho que não tem problema. Porque é público que todos eles são psicólogos, que é o Vanderlei, pastor Wilton e o João Geraldo. Pode falar que não ia citar nomes. Não, eu não ia citar nomes, mas eu citei porque é público que eles são psicólogos. Eles não escondem. Não tem problema com isso. Entendeu? Eles são bem tranquilos. Aí eles estudaram, assim, pra questão de que colocar a psicologia dentro das salas pastorais. Somar com a teologia. Dá pra usar Freud no púlpito? No púlpito, pra quê? As linhas freudianas. Eu já vi pastor usando Milionário José Rico, velho. Eu tô tranquilo. E muito bem usado, né? E muito bem usado. Mas aí, deixa eu puxar pra
Freud, você já respondeu? Não. Então, o cristão, ele pode procurar consultório Acompanhamento. psicológico? Pode como deve, tá? Ou Deve. psicanalista, ou psiquiatra? Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Você que é uma futura psicóloga. Vamos entrar aí também em outro buraco negro, assim. que você Outra vai entrar. pincelada. Sem puxar a Outra- sardinha pra sua profissão. Ó, como é que eu posso começar? Pode, depende do pra quê, depende do porquê. Cada abordagem é uma abordagem específica, né? Agora falando de um ponto pessoal, né? A gente tá falando aqui de experiência pessoal também. A TCC, que é mais famosa, mais comum, porque o pessoal recomenda, assim, porque ela é mais, como eu diria, às vezes tende a ser mais paliativa. O que é TCC? Teoria cognitivo-comportamental. Achei que era trabalho de conclusão de curso. Eu também Chega pensei a isso, eu fiquei quieto. Mentira, tinha que fazer essa, não podia perder essa. Não, é teoria cognitivo-comportamental, na verdade é terapia, porque não tem uma teoria, né? Vocês podem cortar isso aí, porque senão vão me matar por ter falado errado. A gente não vai cortar isso, desculpa. Terapia cognitivo-comportamental. Desculpa, galera da TCC. Mas, enfim. Por quê? Porque as pessoas que, por exemplo, estão com ansiedade. Procura uma terapeuta que é da TCC, ela vai lá, vai te dar algumas técnicas, vai te escutar. É claro, vai ter todo esse amparo, mas é muito mais situacional. Então, assim que você tiver sinais de melhora, pelo que eu me lembro, pelo que eu conheço, eu posso estar falando besteira aqui, por favor, me corrijam, né? Mas pelo que eu sei, aí você já pode ter essa maior autonomia do tipo, não preciso mais ir, até que aconteça novamente eu precise restabelecer esse vínculo. Vai ter terapeutas que vai falar, não, é importante que você continue com a gente e tudo mais, né? Mas vai de situação para situação. Eu não gosto muito da TCC para mim, enquanto paciente, cliente, enfim, porque para mim tarefinha não funciona, comigo não funciona, né? Para mim é muito melhor mais uma pessoa que esteja ali me escutando, para que eu possa elaborar os pensamentos que tem na minha cabeça que são muito acelerados, então a todo momento assim, e que me ajudem a organizar ele de uma forma cristã do que qualquer outra coisa. Aí eu fico pensando assim, que essa era a função das comunidades cristãs. Enquanto amigos, a gente tinha essa função. Isso. Mas isso tá escasso, né? Que amigo seu que vai te ouvir durante 1 hora sem falar nada, De graça. nada dele, ele vai te ouvir de grátis ali, sentadinho, bonitinho, te ajudar a pensar naquilo. É muito gostoso. Então, obviamente que a gente tem que investir, tem que pagar, né? Tudo tem um preço, nada é grátis, entende? Então, nem Não isso é existe almoço grátis. grátis. Exato. Mas aí que tá, né? Você pode procurar, mas assim, eu aconselharia procurar um cristão. Ai, mas todo profissional, dependente se ele é crente ou não é crente, ele vai conseguir te atender se ele for um bom profissional. Vai. Mas tem especificidades. Assim como eu já ouvi, por exemplo, e eu não quero ser polêmica aqui, mas amigos negros que preferem ser atendidos por profissionais negros. Eu, enquanto cristã, não é algo contra, como se o profissional não fosse competente, mas tem especificidades da minha vivência enquanto crente que só um outro crente vai conseguir me ajudar. Eu já tive uma analista que não era cristã e teve um momento que eu tive que parar, porque eu falei assim, olha, você está me sugerindo que a minha vida ela tá parada e que eu só vou conseguir avançar se eu parar de negar isso tudo que eu tô negando e viver o que eu tenho que viver. Mas é justamente isso. A minha vida é viver nessa negação, porque é a negação que me faz feliz e me faz completa, porque assim eu sou em Cristo. Então, você está me dizendo que, beleza, pra você ser completa e pra gente avançar nessa terapia, você tem que falar sim pro pecado? Não vou. Então a gente vai ter que parar por aqui. Ela te confrontou a desistir do cristianismo? Não de maneira direta, né? Mas assim. Foi soltando indiretas. Óbvio, do tipo, não faz sentido, né? Você tá vendo que essa crença aí não. E eu falava assim, olha, faz. Entende? Porque a gente não tá partindo do mesmo pressuposto. Então, eu falo pra vocês vão evitar sofrimento se vocês procurarem um terapeuta, psicólogo, enfim, que seja genuinamente cristão. Mas não tô dizendo que um profissional que não seja cristão não vai ser competente. Muito pelo contrário, tem profissionais aí. A minha analista, propriamente, ela era muito competente. Muito, só nessa questão que ela não conseguia me acompanhar. E ela falou, ela não conseguia realmente me acompanhar porque ela não acreditava nisso. Então, Mas e você trocou ou você continua com ela? Não, eu parei. Aí hoje eu tô em outra. Eu já passei por isso também. Eu sou ansioso, né? E fazia terapia. E um dos questionamentos da minha psicóloga era... Mas eu falei, né? Que eu tinha trabalhos na igreja, desenvolvia tarefas. Mas esses trabalhos seu na igreja não tá te sugando muito?
as coisas que você tem que acreditar, que você tem que fazer. Aí eu fiz igual, mas eu pensei, Só que eu não entrei na questão. Falei, não, lá é muito de boa, muito tranquilo. E também parei, né? Mas preciso voltar e procurar outro. Até tocando nesse ponto, né? Encontrei um versículo aqui que fala, né? 1 Tessalonicenses 5:11, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então bate muito com aquilo que ela acabou de falar, né? Que tipo, a gente deveria procurar um cristão. Eu já procurei um psicólogo, mas era um psicólogo cristão, né? E acho que o que fez o diferencial pra mim foi que eu deixei bem claro, não, eu conheço a sua caminhada, né? E eu acho que é possível você também usar pra me aconselhar usando a fé, né? E até eu esqueci a pergunta que eu ia fazer agora. Que era exatamente sobre isso. Sobre isso, só pra falar pra vocês aí que estão escutando, não tô falando aqui que um cristão poderia substituir o papel de um psicólogo cristão, não. Porque, assim como outra formação, eu não vou caçar um cristão pra construir a minha casa só porque ele é crente. Se ele não for um engenheiro, não tem como fazer. Assim como tem técnicas específicas que o psicólogo vai passar um tempão na faculdade aprendendo, que um cristão não vai ter. Ou seja, quando as minhas amigas, por exemplo, me procuram falando assim, eu precisava conversar com você, faz uma terapia grátis, eu brinco e falo assim, olha, terapia eu não vou conseguir fazer, né? Porque você é minha amiga, mas eu posso te oferecer uma escuta especializada, porque é o que eu tenho. Eu tô assim há um tempo, né? Há 5 anos, tô até chorando aqui já. Essa questão Tô formada. Essa questão do vínculo emocional, afetivo, realmente interfere numa consulta? Tipo, igual você falou da sua amiga, eu não vou conseguir fazer uma terapia porque você é minha amiga, já tenho um relacionamento. Eu já vi falar também, por exemplo, se eu fosse psicólogo, eu não poderia atender um parente meu. Faz realmente um sentido isso e por quê? Faz, meu Deus, faz. Eu fui um pouco criticado, porque quando eu contei para alguns amigos, né? Tô fazendo tratamento com uma pessoa que é minha amiga mesmo. Eu falei, cara, acho que esse vínculo aí é um problema, né? E aí, pode continuar. Não, é por vários fatores, né? Porque, aqueles mais comuns, né? Tem coisa que você vai falar que a pessoa talvez não saberia se você não estivesse ali, né? Tem todo um negócio de sigilo, porque tá na mesma família, cresceu contigo, sei lá, no mesmo círculo de amigos, conhecido e tudo mais. É constrangedor pra caramba. Além de que, por exemplo, eu já passei por situações em que pessoas que eu não conhecia refletiram mais sobre aquilo que eu falei pra elas do que amigos que eu tava ali falando assim, cara, você não tá vendo que eu tô falando pra você que você não tem que fazer desse jeito? E, quer saber? Não vou fazer. Fala assim, tá vendo? Não tem influência nenhuma, meus amigos fazem o que quer, porque sabe que eu vou continuar ali pra eles. Fora o né? risco de perder a amizade. Né? Exato. Mas não tô falando assim que a gente tem que ficar falando, né? Só porque eu não conheço a pessoa que ela vai obedecer, né? Não tô falando disso. Mas questão de refletir, de colocar, pensar, porque eu tô em um outro lugar, né? Eu já não tô mais no lugar de amiga, de conhecida, eu tô no lugar de profissional. Isso. Então aí é um imaginário, a gente trabalha diferente, né? A psicologia, assim, o que é a psicologia? É um aconselhamento? A psique. Cara. Faço uma dissertação de 5 linhas. Nossa, é um TCC. Tem muita Aí é um trabalho para professor de curso. Né? Aí é um trabalho de curso. Não é o outro TCC. Só a galera da psicologia que vai entender quando eu falo TCC e quando eu falo TCC e as nuances dessa sigla. Adoro. Mas enfim, é muito variado. Tem gente que vai discutir se psicologia é ciência ou não é ciência, né? Sabe por quê? Eu fui num curso lá na Central de Cuiabá, o Conselheiro Capaz. E lá falou que todos os cristãos são conselheiros. Eu posso aconselhar o João, o Pablo. E Ana assim, Júlia. a Ana Júlia, se ela pedir um conselho meu. E eu posso ajudar de alguma forma você. E muitas pessoas são contra os cristãos irem em consultórios psicológicos porque dentro da igreja nós já temos nós mesmos, entendeu? E é isso. Você acha que um psicólogo ele faz aconselhamento? Porque também contando o mesmo caso, eu passei por 4 sessões de psicologia. Isso é assim que fala. Sessão psicológica, atendimento psicológico. Sessão de terapia? Psicanálise. Só que assim, Dele? eu fui às 4. Analista?
Hã? Analista? Você foi em qual Não, eu fui no abordagem? consultório, na psicóloga. Eu fui Ah, na tá. psicóloga, em 4 sessões. Aí, na primeira sessão, contei e tal, o que estava acontecendo, ela perguntou. Aí, ela já deu o papo. Pá, faz isso. Tá bom, ela me aconselhou. Aí as outras sessões, ela falou, e aí, como é que tá? E aí, como é que tá? As outras 3. E aí, como é que tá? Eu falei, não, tá beleza. Tá, como é que tá sendo? Assim, tá ok. Então, ela só me aconselhou ali, acabou. Eu achei assim, meio... Só? Eu achei que ia ter um aprofundamento ali, sei lá, e ela ia entrar, Fórmula ela ia mágica entrar na pra minha você. mente, eu ia ficar loucão, entendeu? Eu sempre acho interessante porque quando você pega o nome em inglês geralmente eles chamam de counseling. Então, quando você vai no psicólogo, é counseling de aconselhamento, né, em inglês. Obviamente que as vertentes da psicologia americana, elas são bem distintas da psicologia que está se formando aqui no Brasil, obviamente, porque a gente está num contexto diferente dos Estados Unidos, né? Não tem como pegar uma psicologia de lá e trazer para cá e achar que vai ser incrível, que vai ser a mesma coisa, porque lá é uma outra realidade econômica, social, de tudo. Se é ou não é aconselhamento. Assim, eu tenho medo de pessoas que acham que... Não sei, hoje, né? Eu tava falando pra vocês, posso mudar e tal. Mas eu tenho medo dessas pessoas que acham que conselho é o que elas precisam. Porque a minha vida é tão diferente da do Pablo, é tão diferente da sua e dele e de todo mundo aqui, que se eu pegar e falar assim, olha, por exemplo, casar, né? Eu tenho amigas que casaram cedo. Eu nunca faria isso. Né? Tiveram amigas, por exemplo, que casaram em situações que elas não tinham, por exemplo, onde morar, não estava muito certo, não tinham uma situação financeira, mas, segundo elas, Cristo tinha dado uma convicção no coração delas de que ia acontecer. Imagina se eu falar assim, não, amiga, o meu conselho para você, não casa agora. Muito fácil, porque eu tô numa realidade diferente da dela. Então, assim, isso de aconselhar para mim é um pouco... Opa, deu certo? Vai continuar da onde? A câmera de cima tá gravando. Ah, é. Tá. Desculpa. Então, recapitulando isso. Vai. O quê? Isso vai pro Vai nada. Vai pro making off. making off. Vai ficar enorme, né? Uns Não é, mas essa é a ideia. 400 horas. Tomara. Making off. Não, mas é isso. Eu tenho sido levada a entender que existem algumas verdades que elas são absolutas e que todo mundo tem que entender, né? Sobre a nossa situação perante Cristo, sobre a nossa realidade, sobre como que a gente tem que agir. Mas tem coisas situacionais assim, sobre isso que você está falando de receber um conselho, que pra mim não funciona, entende? Eu prefiro uma pessoa escutando e me guiando com princípios que são pra todos, né? Realmente de, sei lá, uma situação de amigos, né? Que me escute e fala assim, olha, você sabe que pecado é pecado, que isso é isso, que você tem que submeter sua vida a Deus, do que falar assim, olha, eu acho que você não devia fazer tal coisa, porque assim, se fosse eu, porque a gente tá sempre falando com base na nossa vida. Nossa vida é muito fácil. Então essa amiga, por exemplo, deu tudo certo, conseguiu um lugar pra morar, conseguiu estabilidade. Imagina se eu tivesse falado isso pra ela. Então assim, psicologia, se é aconselhamento ou não, pode ser, mas eu não sei se é desejável que seja. Né? Se todo mundo pode aconselhar, pode. Se vai ser bom conselho, já não sei, talvez não. Conselho, se fosse bom, não era dado, era pago. Exatamente. É porque é muito fácil, né? É porque quando os pastores que são contra, né, as terapias, eles falam disso, né? Se o seu irmão tá passando, se você tá passando por um problema, procure um irmão da igreja. Se esse irmão não consegue, chame um diácono. Aí, se esse diácono não consegue, chama um presbítero. E assim vai. Uhum. Aí, igual você falou, será que o conselho realmente vai ser bom? Será que a Mas se pessoa você vai ser aconselhar capaz? pautado na Bíblia, Não, e nós como cristãos... Eu acho assim, tenho certeza de que é por isso que a gente tem que escolher bem a comunidade que a gente tá. A gente precisa conhecer as pessoas porque acho que existem duas pontas, né? Essa é uma percepção minha, acho que vocês não precisam concordar com isso. Sempre comento com os meninos que na nossa idade tinha homens usando o púlpito já, sabe? Tinha o John Simonton, com 26 ele estava no Brasil. Calvino com 27, 28 já tinha escritas institutas, sabe? E quando você olha, o Lutero também, não lembro qual a idade, mas ele era novo também quando ele fez tudo isso aí. Então eu penso que são as duas pontas, né? Acho que a gente não pode ser neófito para sempre.
É. E aí a gente precisa compreender qual é o nosso papel como cristão. Tem que sair do leite pro alimento sólido. Exatamente. Então a gente precisa entender o nosso papel como cristão, porque a gente... Quando eu era muito mais novo, aqui na minha igreja mesmo, eu reclamava muito pro pastor, falava assim, tô cansado de estar na frente, eu queria ser assistido, eu queria receber assistência das pessoas, sabe? E talvez na época eu tava precisando mesmo, mas depois de um tempo eu percebi que a gente como homens cristãos ainda, né, a gente tem que estar na outra ponta, a gente tem que ser esse alicerce para aqueles que precisam, sabe? Por isso que às vezes fala assim, a gente como cristão, a gente tem o dever de aconselhar o próximo. E aconselhar conforme a Bíblia. Exatamente, foi isso que foi bem falado lá no curso que eu fui lá na Central lá, que nós todos somos conselheiros capazes. Aí que entra o ponto, a capacidade, né? Talvez não sejam todos capazes, mas a gente tem que estar em processo de capacidade, sempre. Porque, como eu falou, o pensamento ele muda, ele transforma, ele evolui, ele amplia. E quando a gente pensa lá em de Tessalonicenses, né, que Paulo fala, né, até minha volta, se capacita na leitura, né, seja padrão dos fiéis, em amor, em conhecimento. Eu não me lembro exatamente como tá escrito lá, mas ele fala assim, cara, a gente tem que se capacitar. Acho que, por exemplo, a Ana Júlia, a gente sempre conversa, ela fala que tem um chamado intelectual, né? E não sei se para ela é tão fácil ou não, mas eu acho que ela deve sangrar como todo mundo estudando, né? Deve se debruçar estudando. Com certeza. E aí, talvez a disposição dela esteja maior que, por exemplo, a minha, do Lucas ou do João, né? Então acho que quando a gente olha para o cristianismo, a gente pensa assim, como eu posso estar a serviço dessa comunidade? Acho que é isso, se debruçando em estudo para poder fazer a comunidade evoluir. Sei daquela velha frase, né? Cuidado, irmão, a letra mata. A letra mata sua burrice. Mata a burrice mesmo, entende? Mas no livro de Eclesiastes, Salomão fala, né, que... Como que era? Eclesiastes? Na muita ciência, muito enfado. Isso. Né? Então, realmente, a letra cansa. Eu acho que ela cansa mesmo. É claro, gente. O Salomão já estava escrevendo Eclesiastes no fim da vida dele. Tem horas assim que você fala assim, gente, parece que quanto mais vou conhecendo, menos eu sei. Exatamente. Você sabe que você não sabe de nada. Chega um momento assim que você fala assim, Senhor, eu queria descansar. Eu já não brinco mesmo. A minha vida é A, C e DC, né? Antes de Eclesiastes, depois de Eclesiastes. É um livro muito rico, cara. Muito rico. Agora, puxando outro assunto, quais são as suas referências no cristianismo? Eu sei que você gosta muito da Norma Braga, né? Até, inclusive, eu dei um livro de aniversário pra ela. Cara, foi uma história tão louca. Eu fui na livraria e não tinha esse livro lá. E a mulher procurou no sistema, não tem esse livro. Eu falei, tá bom. Você foi na Saraiva? Aí ela falou assim, não, eu fui na... Fazendo não vou fazer merchan. Vocês estão fazendo merchan aí sem... Não vou fazer Mas faz, eu tava tentando vender as ações e não teve comprador nenhum. Não vou fazer mal da merchan Saraiva, não pra Cantares de Salomão. Faz com a Saraiva, tadinho, tá sem ação, tem um negócio pra comprar. Saraiva, comprei na Saraiva, tá? Vamos lá ajudar o pessoal lá. E aí, eu tô continuando a história, né? Foi até engraçado, porque eu tava lá, ela falou assim... Existe um grande problema de você dar um livro pra uma leitora. Você fala, cara, será que esse livro vai agradar? Eu, no meu desespero, liguei pra ela. Falei, cara, eu ia te dar um presente e ia ser surpresa, mas não vai dar. Vou ter que te perguntar, o que você quer ler? Que legal, não sei o que. Dá um livro da Norma Braga, né? Aí procurando lá na chama, né? Aí ela falou assim, não, então escolhe um que eu confio no seu gosto, né? Eu falei, nossa. Aí que eu fuçando lá, eu achei o último livro da Norma Braga, que não tava nem no sistema mais. Provisão divina. Eu falei, Deus é bom, velho. Olha, achei o livro certinho e perfeito. Revelou. E exatamente o livro que ela tinha comentado, cara. A minha surpresa, você não viu quando eu abri aquele... eu vi aquele livro. Os olhos dela brilhavam, feito a graça de Deus. Metaforando, ia falar assim, uma alegria genuína, olha aqui, ó. Então, indo pra pergunta, quais são suas referências atuais no cristianismo? Vamos começar pelas brasileiras. Nossa. Brasileiras. A Norma Braga, como já dito. Eu tenho acompanhado muito o Pedro Dulce. Demais da conta. Ele é uma pessoa que, assim, realmente inspira a gente a ser mais genuinamente bíblico por conta da trajetória dele, de tudo que ele tem passado, em questão de conhecimento. O Invisible College, tem
Assim, se eu fosse dizer, essas são as pessoas que eu acompanho diretamente. Iago Martins, Paulo Júnior. Iago Martins. Eu não acompanho eles diretamente, tanto que eu nem sigo. Tá Mas perdendo. assim, Iago Martins, você não tá perdendo. Não, o Iago Martins ele deu só umas vaciladas, mas ele, pra mim, ele não é um cristão genuíno. Eu gosto de algumas coisas que ele fala. não umas quer pisadas, dizer que eu pô. só sigo cristão genuíno, não, gente. Misericórdia. Só... Ela segue o Mike Murdock também. Brincadeira. Nós vamos lá. Tem outras pessoas, acho que do contexto brasileiro, assim, que eu tenho acompanhado mais são essas. Tem a Francine Walsh, que fala bastante da vida dela, da rotina dela. Tem a... Como é que eu vou esquecer o nome dela agora, meu Deus? Ellen White. Carol Bazo, que é a esposa do Ângelo Bazo. Também, a história de vida deles, né? Fantástica. Ela é uma intelectual também maravilhosa. Adotou duas crianças, 2 meninos. Fala assim, gente, é o que eu quero, né? Adotar, enfim. Mas é isso. De questões, assim, claro, também tem os grandes nominhos, né? Como Nicodemos. Não acompanho assim tão diretamente. Esses que eu tô falando são as pessoas que eu acompanho mais diretamente. Tem outras referências também. Quem quiser pode ir lá no meu Instagram ver as pessoas que eu sigo, tá? Tirando as pessoas que vocês não conhecem porque são conhecidos meus, tem as figuras públicas lá que são as que eu acompanho mesmo, né? Se alguém quiser mesmo saber. Fala seu Instagram, @anaju.cândida, porque não dava pra botar Ana.cândida, porque alguém já tinha pego. Foi difícil achar ela até no Instagram. Qual vai colocar aí no... Pois é, na gente, eu descrição do deletei vídeo. todas as minhas redes sociais em 2016, só voltei com o Instagram por implorarem para mim em 2019, 20. Aí eu voltei ali. O que mais? Fora tem bastante outras pessoas que eu sigo na área de pesquisa, né, que eu tenho, de gênero e sexualidade, tem Laurie Krieg, tem vários outros autores, cabeções aí, a Nancy Pearcey, pessoas assim, exemplares, assim, tanto na vida pessoal quanto naquilo que escrevem, é fantástico. É isso. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, Supremo Cast. E agora a gente dá a oportunidade para Ana Júlia falar o que ela quiser. Fica à vontade, a câmera tá ali, fala com a câmera, abra o seu coração e seja feliz. Gente, assim, eu queria poder ter falado um pouco mais sobre a psicologia, né? Mas como esse aqui é um episódio que vai tratar de vários assuntos, não deu. Acho que eu tô olhando pra lá, né? Aquela lá agora. É porque aí já tem que fazer toda uma virada aqui. Desculpa, tá? Porque dinâmica logística não tá dando. Mas, enfim. E eu queria poder mandar isso para alguns amigos que são da psicologia, né? Que às vezes vêm me perguntar coisas sobre como conciliar, como fazer, tudo mais. Eu queria poder conversar melhor com essas pessoas, então acho que vou falar algumas coisinhas aqui. A gente estava falando sobre psicologia, uma psicologia mais essencialmente clínica, mas a gente sabe que, como qualquer outra área do conhecimento, quem forma em psicologia não precisa só atuar na clínica. A gente tem como atuar em tudo, até no campo de futebol. Tratando do time de futebol, a gente consegue atuar lá, porque eles precisam de uma pessoa atuando ali. Claro, num contexto clínico, entre aspas, mas de outras formas. Mas, assim, a gente tem múltiplas formas, assim, de atuar com a psicologia. Não estou dizendo que a gente tem que sair da clínica e atuar nessas outras áreas, porque não tem como. Tem como sim, até porque, assim, a sociedade não é toda crente, né? Então vai ter não crente também precisando de amparo e apoio de terapias psicológicas, que a gente tem que estar capacitado e preparado para atender essa demanda, né? A gente não vai ficar só no nosso gueto cristão achando que é só isso a realidade. Mas como esse podcast, episódio é especificamente de uma igreja, a gente está falando no contexto cristão, né? O que mais que eu tenho para dizer? Quero muito poder conversar mais sobre essas possibilidades de existência, né? De trabalho, de atuação do psicólogo na área profissional. Quanto que ele tem a contribuir, o quanto que muitas vezes a gente fica, e eu tenho amigos que às vezes ficam muito desesperados, porque acham assim, gente, eu tô no meu 4º ano de graduação, e meu pastor vem me falar que não tem como ser psicólogo, como que eu vou fazer? Me socorre, não tem uma possibilidade, então quer dizer que eu preciso abandonar, não existem, né? Enfim. E que existe sim possibilidades, né? Muitas. E, enfim, é só a gente procurar as pessoas certas para poder conversar, trocar uma ideia e entender que não tem tudo preparado. Até a gente que está na área, a gente ainda está tentando entender, se apropriar de conceitos, se apropriar de formas que a gente pode atuar e existir, porque a vida cristã é assim, a gente não tem um manualzinho pronto, a gente tem que ir vivendo debaixo da graça de Deus. Então, é isso, galera. Obrigada pela oportunidade, vocês são maravilhosos. Gostei muito do espaço de diálogo. Prepare para uma segunda parte. Claro, se tiver um Vai haver uma comentário segunda dos parte. queridos aqui. É isso aí. Se você gostou do papo com a Ana,
arroba Ana Ju. Ju. Vai estar bem aqui, ó. Vai Cândida. estar bem por aqui assim. E gostaria que ela falasse mais sobre o meio psicológico, do meio da psicologia mesmo, fora da área cristã. Senta o dedo do like, comenta, compartilha. Se comentar, eu mando beijo no próximo, hein? Assim, específico, assim, fulana, beijo. Hashtag manda beijo. Gente, vamos chegando ao final do nosso podcast. A gente quer agradecer novamente vocês por estar assistindo. Pra gente foi um prazer Maravilhoso. receber a Ana Júlia aqui. Quando eu aí. trouxe pros meninos, eu sabia que a gente ia ter uma noite excepcional, porque ela é uma pessoa cheia de Cheio de conteúdo. pinceladas, assim, não aprofundei nada, galera, mas é isso aí. Se quiserem um negócio profundo, A gente- assim, ó, Instagram tá lá. Não É. prometo que vou responder também na hora, mas manda. Ah, ela é horrível de direct. responder. Tá, brincadeira. Verdades, né? É brincadeira verdadeira. E então é isso, a gente agradece. Vou pedir pra vocês deixar. Você já pediu? Sim, Mas eu vou pedir de novo. reforça. Deixa um like. A gente tá na caça por inscritos. Então, pelo amor de Deus, seja nosso inscrito. Divulguem, compartilhem, Divulguem. mostra pro seu vizinho, pro seu cachorro. se ele Divulgue, tiver pra daqui a Instagram, pouco a gente tá trazendo se Nicodemos ele aqui. tiver É isso aí, YouTube. exatamente. Hoje foi na Júlia. Próximo podcast a gente tem o reverendo Marcos Santos. Foi pastor da primeira igreja, né, missionário na Nova Zelândia. Vamos abrir o jogo sobre missões aqui. Estejam preparados porque a noite vai ser tremenda. Boatos, que é o pastor mais bonito do Brasil. Esse é o pastor mais... Não, do Brasil é Segundo muita João coisa, Paulo. né, cara? Do Brasil é difícil. Mas o mais bonito do Mato Grosso e da Nova Zelândia vai ser ele, certeza. Certeza. A gente agradece, então. Muito obrigado. E tchau pra vocês aí. Abraço. É nóis. Falou.